Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Satisfação em estar de volta com você, que acompanha a gente de segunda a sexta aqui na TV Pantanal, canal 22. Emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião no ar, ao vivo, até às 8h30, sempre, você sabe, né? Segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, cá estamos nós ao vivo, sempre com uma entrevista importante, interessante. Sempre dessas entrevistas a gente extrai boas e ótimas informações pertinentes que agregam valor ao seu dia em termos de informações. Olha só, informações que agregam valor ao seu dia em termos de conhecimentos gerais, não é? Melhor dizendo. Hoje, a propósito, está aqui a postos com a gente o Dr. Diogo Oliveira. A gente anunciou ontem, inclusive, lembra? Que ele estaria com a gente aqui, advogado dos bons, hein? Especialista em direito do consumidor, direito bancário e outras cositas mais. A gente vai conversar muito a respeito, especialmente desses dois temas, direito do consumidor, direito bancário, porque estamos aí numa reta final de ano, não é? E tem muita coisa que geralmente reverbera nesse finalzinho, geralmente nessa época de fim de ano. O doutor Diogo está aqui, a gente vai esmiuçar alguns assuntos com você e para você, com ele e para você. Entendeu, né? Professor Lorenberg, meu amigo de fé, de todos os irmão camarada, de toda essa jornada de 6 anos quase, né, Lorenberg? Não me suporta mais, ele fica rindo aqui na minha frente, mas por trás, assim, quando eu viro as costas ali, ele começa a me xingar, tudo quanto é nome, vai lá pro Dorileu. Dorileu estava aqui ontem, ele perdeu a oportunidade de falar pro Dorileu. Dorileu, Paulo Coelho não dá mais, não tem como dar uma substituída aí por uns tempos, mas não falou nada, ficou quieto, né? Agora, o Dorileu voltar aqui e coincidir, né? Ou então você vai ter que ir lá na sala dele, lá na Gazeta. Meu professor, meu amigo, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Choveu lá na sua, eu pergunto sempre isso para ele, choveu na sua área, na sua horta ontem, na sua Choveu área? Um pouquinho. Ontem não, hoje, né? Hoje, 10 a 12 minutos, mas muito rapidamente. Uma boa chuva? Não, não. Muito leve, quase uma garoa. Tem que pagar a conta para São Pedro lá, porque a sua conta de água deve estar atrasada. Mas olha assim, deu uma chuvinha até boa aqui no centro político, hoje está observando, né? Mas também não passou desse tempo que o Lorenberg falou, não. Foi uma chuvinha rápida, deu para dar uma refrescada, mas aí o vapor do asfalto, você sabe como é que é, né? Doutor Diogo, muito bom tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, por vir trazer informações fresquinhas para toda a nossa audiência, que a gente cumprimenta. Lorenberg tem razão, que a razão maior do nosso trabalho é você, ouvinte, que forma a nossa audiência. Eu vou, rapaz, olha só, a propósito de notícias, informações fresquinhas, quero lhe perguntar, e a sua opinião, e a interpretação também, é provável que o senhor já esteja por dentro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele tomou a decisão, hoje, acho que foi hoje, de suspender aí todos os processos sobre atraso e cancelamento de voos, rapaz. Eu sei que muita gente usa desse instrumento, dessa ferramenta de judicializar, de processar a empresa quando há um atraso significativo. Tem um voo marcado para as 8 horas, para as 10 horas, aí a empresa chega lá para 1 da tarde, por aí vai, não é? E aí há prejuízos, há muito prejuízos para aqueles que têm a sua agenda comprometida, para dizer o mínimo. Gostaria que o senhor desse uma interpretação mais clara a respeito dessa decisão do Dias Toffoli e o que isso representa aqui para muita gente, já que é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, bom tê-lo aqui. Paulo, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando no seu programa, né? Uma boa noite ao Lorenberg, ao Paulo, aqueles que nos assistem, né? Que é o motivo do nosso programa. E sempre vamos falar sobre direitos, né? Direito do consumidor, direito bancário, cíveis, né? E agora, essa notícia aí que você acabou de citar, do Dias Toffoli, né? O ministro do STF,
É recente, recentíssima. Saiu De hoje, né? Acabou de sair, tem umas 3 horas aí, em questão do nosso horário, né, da qual ele acolhe uma ação da Azul, um pedido da Azul, né, Azul Linhas Aéreas, e suspende todas as ações que trata de alteração, cancelamento, né, atrasos de voos, porque há um conflito ali entre legislações, se aplica a legislação do Código Brasileiro Aeronáutico ou se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então agora nós estamos aí nesse impasse, porque qual será a implicação? Aqueles que têm um processo em fase de conhecimento, que nós dizemos aquele processo que está no início dele, né, vão ser suspensos. Isso aí ocasiona uma morosidade processual. Nós já temos aí que lidar com uma certa morosidade do judiciário e quando há essas repercussões gerais que suspendem esses processos, atrasa mais um pouco, porque nenhum processo pode tramitar até que o STF agora delibere sobre essa questão. Aqueles que estão em fase de cumprimento de sentença, vamos ter que aguardar como é que os juízes vão se pronunciar referente a isso, até porque existe uma coisa julgada já, né? Então, automaticamente, eu entendo que as ações que têm coisa julgada, título judicial, então aquilo ali tem que tramitar e acabar de se receber. Agora, infelizmente, os consumidores que ingressaram com suas ações recentemente, então, nessa fase de conhecimento, vão ter que aguardar a deliberação agora final do STF de como será julgado essas questões. Mas a lei não pode, até onde a gente sabe, não pode retroagir para prejudicar, por exemplo. Se eu tenho um processo já em estado avançado, né, de tramitação, aí me vem a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, dando conta da paralisação, mandando que pare, que suspenda. Eu não vou ficar prejudicado? Quer dizer, não vai ser uma decisão que vai me prejudicar? Não, exatamente. Vai prejudicar a todos os consumidores que têm demandas nesse sentido. Mas uma questão pertinente, Paulo, a ser suscitada nesse recurso, é que a interpretação que querem se dar é se nessas alterações, modificações, atraso de voo causadas por remanejamento de malhas aéreas, né, vamos dizer assim, que é o que eles suscitam nesses recursos, se a responsabilidade vai ser pela defesa do consumidor ou do Código Aéreo. Eu até entendo a pertinência do assunto, mas quando a gente está falando do consumidor, nós estamos falando de uma parte vulnerável, correto? Uhum. Então, automaticamente, se ele contrata um serviço, e assim, todos nós que contratamos um serviço ou compramos algum produto, nós esperamos o quê? A entrega do serviço ou a entrega do produto. Então, se ele foi contratado ali e por algum motivo houve um remanejamento aéreo, de malha aérea, eu acho que essa responsabilidade tem que ser analisada entre empresas aéreas e ANAC, entendeu? Uhum. Existe um seguro, alguma coisa que ela possa cobrir esses danos ao consumidor. Agora, o consumidor não pode suportar essa falha na prestação de serviço, né? Se eu tenho um compromisso, peguei um voo hoje de Cuiabá, saindo às 10, porque eu tenho um compromisso às 2 horas da tarde em São Paulo, mas houve um remanejamento de malha aérea. E qual que é o meu problema quanto a isso, sendo que quando eu contratei diretamente no site da companhia, existe o horário de ida e o horário de chegada. De chegada. Correto? Então, o STF vai ter que deliberar sobre isso daí e, claro, atentamente em proteção ao consumidor, penso eu. Porque se vir para tirar mais um direito do consumidor, aí sim é um retrocesso. Porque antes de chamar meu amigo Lorenberg para a conversa aqui, porque assim, se eu provar que aquele atraso substancial que houve me prejudicou demais da conta, perdi o emprego, ou então, exato, e foi uma coisa vital, então, olha, eu tinha que estar lá porque alguém... Não, uma reunião, uma coisa uma reunião, ou poderia salvar a vida de alguém, ou sei lá o quê. Do tipo, né? Isso tem coisas que são irressarcíveis, por exemplo, quando se trata de vida, por exemplo. Ainda assim, a lei é fria, né? Quer dizer, a decisão do ministro é fria. Até então, quando a gente se falta pelo direito do consumidor, ela tem que ser sancionada, a empresa tem que ser aplicada a penalidade ali, artigo 14 CDC, falha em prestação de serviço e condenação. E aí vamos mensurar qual foi o dano que o Paulo ocorreu. O Paulo perdeu uma reunião e teve uma advertência no trabalho. Não, o Paulo perdeu uma entrevista de emprego e perdeu uma oportunidade de trabalho. Então, perdeu um aniversário, perdeu um casamento. Então, isso aí é analisado no contexto de um processo para se mensurar qual é o valor do dano.
correto? Eu acho que o ministro, quando julgar esse processo, ele só vai ter que verificar o seguinte, existiu falha ou não, isso daí vocês vão tratar com o direito do consumidor, e houve remanejamento de malha aérea, vamos tratar de questão junto ao ANAC e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Pois é. Paulo Coelho comprou a passagem para ir para Lima, assistir a final da Libertadores, do Flamengo contra o Palmeiras, e aí atrasou e o Paulo Coelho perdeu a final. E se o Flamengo tivesse sido campeão, mais grave ainda. E aí, seu Dias Toffoli, como é que vai fazer isso, né? Eu tenho que ser ressarcido. Ah, Paulo, mas isso é um joguinho de nada, mas para mim é importante, eu sou apaixonado, não é? Evidente que eu estou, né, dando uma aliviada na situação, mas é um exemplo, que podem ser esses que o doutor citou aqui, como podem ser outros até mais graves, né? O fato é que existe, então, a forma de recorrer aí, como disse o doutor Diogo. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença aqui. Eu tenho aqui, basicamente, 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, se der tempo. 2 assuntos a respeito do direito bancário e 2 sobre o direito do consumidor. Legal. Eu vou começar pelo começo, direito bancário, até aproveitando a notícia da hora, né, que é a questão da maior fraude bancária que o Brasil já teve. É a meu juízo. É muito maior do que a de 2004 com o Banco Santos. Muito maior. Fraudes, envolve uma série de coisas. É onde está o ponto da reflexão que eu vou pedir ao senhor. Veja, o banco pagava em CDB 150%, 180% da CDI, ou seja, maior do que a Selic, Sim. 21%, 22% de juros. Quer dizer, a rentabilidade era muito grande. E como ele ia fazer para cobrir isso? Exato. Ele comprava empresas falidas e comprava uma série de coisas. E vendia papéis podres, como vendeu para o Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro pegou o dinheiro do Rio Previdenciário, trazendo prejuízos enormes para os aposentados e para os que virão a aposentar. Dinheiro enorme ali. De Brasília nem se fala, porque o rombo é muito maior. Fala-se em 5 bilhões de reais, outros falam em 12 bilhões de reais, papéis podres que foram comprados do banco. Não estou nem entrando na questão da polícia, dos políticos, porque ele tinha aquele casarão em Brasília com mais de 37 milhões de reais o custo dela, para receber convidados de todos os lados do jogo político eleitoral. Mas onde está o ponto? O fundo garantidor, e o senhor sabe disso melhor do que eu, o fundo garantidor de crédito, que é um fundo particular, privado, os bancos se reúnem e alimentam aquele fundo, não é dinheiro público não, alimentam aquele fundo exatamente para cobrir esse tipo de rombos e permitir o crescimento, a ampliação do banco conseguir trazer para dentro dele mais investimentos. Exatamente. Que está correto, né? Correto. Só que tem um detalhe. Esse fundo garantidor de crédito banca até 250 mil reais. Ou seja, se o seu dinheiro investido for de 1 milhão, ele só banca 250. Exato. Os outros não. Os outros ficam para lá, daqui a 50 anos, 500 anos, sei lá o quê. Mas banca e segura 250 mil. Calcula-se que o fundo vai cobrir aí 42 bilhões de reais. Porque o investimento não pode, o investidor não pode perder tanto assim. Exatamente. Não deveria perder nada. O investidor aí é consumidor, Sim. não é? Aí eu vou acrescentar mais uma frase. Os bancos vão precisar repor aqueles 42 bilhões que ele tirou do fundo. Bom. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Vai repor aqueles 42 bilhões. Aí que entra o Paulo, entra eu, entra o Gersinho, entra todos nós. Porque ao repor o que foi tirado do fundo, vai aumentar taxas de crédito,
taxas bancárias, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O Lorenberg está se referindo ao banco, esse mais Banco recente Master. escândalo, o Banco Master. Ele citou uma das mansões, tem uma de 250 milhões lá em Trancoso. Essa aí é de 40 e quanto você falou? 37 milhões. Tem uma de, tem ideia, tem uma de 250 milhões lá em Trancoso. E tem uma do pai dele, acho que nos Estados Unidos também, que é não sei quantos milhões. O rapaz, é Daniel, né? Daniel Vocaro. Claro, exatamente. E o Daniel Vocaro. Lorenberg, assunto muito pertinente para aqueles que trabalham com investimento e possuem investimentos no Banco Master. E não é só o Rio de Janeiro que está sendo lesado aí, tem um fundo previdenciário também do Amazonas, que também é preocupante, porque vai ter que ter intervenção estatal ali. Eu falo desses que estão perdendo dinheiro, previdências em caso, para ter que recobrir, porque quem é que fez esses investimentos, né? Uma das coisas que a gente sempre fala no direito do consumidor, e nós estamos aí próximo de uma Black Friday, é cautela em tudo que você vai fazer, porque hoje as fraudes estão para qualquer canto, né? E as pessoas utilizam de artimanhas e de meios ardis e convencendo o consumidor e também o investidor de ganhos fáceis para atrair. E quanto mais clientes e mais investidores ele possui, maior riqueza ele faz, né? Esse caso do Banco Master, uma das suspeitas do Banco Central de coisas erradas que suscitou era pagar altos retornos de investimento, sendo que a maioria dos bancos sólidos não pagavam, entendeu? E isso daí foi o que suscitou o Banco Central, né, que, ao meu ver, muito omisso. O Banco Central, há muito tempo, é omisso com várias questões de instituições bancárias. E isso eu falo porque existem várias fraudes aí, Lorenberg, contra aposentados, e aí nós podemos falar um pouco sobre o INSS também, fraudes bancárias mesmo, onde correspondentes bancários que trabalham para banco X, Y e Z fazem contratos onde o consumidor sequer tem conhecimento. Mas voltando ao Banco Master, existe um agravante ali ao investidor. Vai ser uma discussão boa se vai ser tratado ali no direito civil ou direito consumidor. Penso eu que deveria se puxar para o direito civil, porque ali, no momento que você investe, você está obtendo lucro. Automaticamente não se caracterizaria ali a atração da Lei 8.078, que é a Lei do Defesa do Consumidor. Deveria se tratar com a legislação civil. Mas existe um agravante que é o quê? Além do banco não ter a capacidade de restituição dos valores para quem investiu, o Banco Central foi lá ainda e mandou liquidar extrajudicialmente. Ou seja, o FGC vai cobrir até 250 mil, como você bem pontuou, e o restante, quem tiver algum restante, vamos supor, Lorenberg investiu 1 milhão, os outros 750 mil você vai ter que ir para uma liquidação extrajudicial. E aí, o que acontece? Quem está aí do outro lado da telinha e conhece sobre recuperação judicial, conhece sobre falência, é uma luta, porque vai nomear um administrador judicial, você vai habilitar o seu crédito remanescente, porque os 250 mil, até onde eu vi as informações, até 30 dias você fez o cadastro, você recebe do FGC. Mas e aí? O que vai para a liquidação judicial vai ser uma incógnita. Será que o banco tem patrimônio? Esses bens que nós estamos colocando aqui, casa de 230 milhões, casa de 30 e poucos milhões, vão integrar essa liquidação extrajudicial? Isso aí tudo vai ter que ser respondido dentro da liquidação extrajudicial. E claro, existe uma questão política e agora que estão sendo suscitada, e eu espero porque o judiciário age na hora que for provocado no sentido de defender os investidores, né? E não tentam ali, de uma forma, usando a legislação, tentar tirar as responsabilidades dessa instituição que causou aí um impacto financeiro enorme no Brasil e vem causando, e vai causar ainda mais, com mais desencadeamento aí das investigações da Polícia Federal. Inclusive, isso pode virar CPI daqui a pouco, lá no âmbito do Congresso Nacional, porque os volumes,
A cifra, o Lorenberg já disse aqui, não é? Que elas horas são assim, horas são assado, falam-se de 12 bilhões, mas se for fazer o cálculo do prejuízo lá, supera a casa dos 40 bilhões de reais. Aí depois também, CPI, né? O brasileiro hoje está... Para que a CPI? Que não vai... o INSS e aí não está... Gente, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né? Essa agora estão ainda no âmbito das discussões lá no Congresso Nacional para saber se vira CPI, se não vira. Porque foram citados aí, além do Alexandre de Moraes, além do escritório da família do Alexandre de advogados, né? Da esposa que é da dele, esposa, tem também o nome do glorioso ex-ministro, do atual ministro de Segurança Pública do governo Lula, o Lewandowski, e também do ex-presidente Michel Temer. E do ex-presidente do Banco Central, também. Roberto e também, Campos Neto, e também do que deveria ter feito alguma coisa lá atrás e não fez. Pois é, e aí tem a discussão feita lá em Brasília para ver se pega o rabo desse povo aí. Eu não acho que vai dar em nada, né? Embora está mais do que desenhado aí que... Paulo, o brasileiro, cara, ele é resiliente, e a gente está desacreditado, porque nós estamos vendo uma situação política e jurídica no Brasil, da qual você fica, sei lá, você não sabe se realmente seu direito vale ou não vale em algum momento. Você entendeu? Pois é. A gente vai voltar a falar sobre essas questões também. Eu já falei INSS, vamos falar também desse caso sob o ponto de vista bancário, porque os velhinhos, coitados, né? Estão aí a ver navios. Antes, para você ter uma ideia, antes de irmos para o intervalo comercial, devo atualizar você sobre esse assunto aqui. Eu quero te convidar, aliás, a propósito, não é? A participar do pedágio da solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, que começou na última segunda-feira, dia 24, e termina na sexta, dia 28. Juntos podemos levar um pouco de alegria e bem-estar para as famílias que mais precisam. Faça parte dessa corrente do bem, doando principalmente alimentos não perecíveis, também brinquedos, calçados e roupas. Amanhã, anote aí, o pedágio da solidariedade estará lá na Praça Cultural do CPA 2, das 9 da manhã às 17h30. Leve a sua doação. Pedágio da solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Participe desta campanha em prol das famílias que mais precisam. Lembrando que você pode levar a sua doação na sede do Grupo Gazeta até o dia 12 de dezembro, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, Natal da Solidariedade. Juntos podemos muito mais. Informações 3612-6190, 3612-6507. Entre você também para essa rede de solidariedade, ok? É Natal, vamos fazer o bem, tem que fazer o bem o tempo todo, mas nessa em especial, nessa campanha do Grupo Gazeta. Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Eis que estamos de volta. Programa Opinião ao vivo na sua TV Pantanal. Muito bom estar com você sempre, né? Todo dia, toda hora. Se pudéssemos, a gente ampliaria o nosso horário aqui para ficar até madrugada, mas não pode. O chefe não vai deixar. A gente até pede de vez em quando, estica um bocadinho. Não. Quando faltam 3 minutos para não encerrar o programa, aí vem facão. Olha só. Falar em chefe, vem aí o GD agora para você, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. E o Blairo Maggi, ex-governador, hein? O ex-governador Blairo Maggi declarou que a solidariedade expressa por
diversos políticos de Mato Grosso diante da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais estratégia política do que afinidade pessoal. Para ele, a postura visa não perder votos nas eleições do ano que vem. O empresário do agronegócio participou do 3º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado no Malai Manso Resort, em Chapada dos Guimarães, nesta quarta-feira, dia 26, onde também estavam figuras políticas. Aspas para o Blairo. Quando saiu a prisão do Jair, os políticos aqui de Mato Grosso, praticamente todos, menos os petistas, ficaram solidários, mas não é solidariedade direta a ele, é solidariedade à posição política, ao receio de perder votos de quem apoia esse discurso, afirmou o veterano político que, além de governador, foi senador e ministro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi preso em casa na manhã de sábado, dia 22, e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão preventiva se deu após o líder conservador tentar violar a tornozeleira eletrônica, condição de sua prisão domiciliar. Contudo, desde terça-feira, dia 27, a detenção é referente ao cumprimento dos 27 anos e 3 meses de pena por tentativa de golpe de Estado. Blairo Maggi. Aliás, olha, mais detalhes dessa notícia você confere aí, ó, o posicionamento do Blairo Maggi e outras questões ligadas a essa prisão. Também tem prisão do General Heleno e outros mais, né, lá no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. O Blairo Maggi nunca foi um bolsonarista. O ex-governador Blairo Maggi sempre teve, aliás, foi até filiado ao PSB, Partido Socialista, né? Agora, nesse contexto aqui, professor Lorenberg, ele só disse a verdade, na minha opinião, só disse, e faltou algumas coisas dizer mais. Tem uma covardia tão explícita entre os chamados bolsonaristas aqui de Mato Grosso, covardia mesmo, covardia. O único que eu vi até agora, de forma mais contundente, defender o Bolsonaro em redes sociais, foi o Abílio, o prefeito Abílio, que foi para suas redes, onde ele tem uma representatividade, né? Tem um grande público. Outros também fizeram isso, mas de forma mais tímida, né? E aqui está dizendo o Blairo que o pessoal está solidário mais aos votos, professor Lorenberg. Amigos, só 2 observações. A primeira delas, os partidos que o Blairo Maggi filiou-se. Arena, PDS, okay? PFL, depois ele pulou para o PPS, do PPS ele foi para o PR. Foi o Blairo que trouxe o Mauro Mendes para dentro do PR. PSB também não passou? Não. Pelo PSB? Não. Do PR, ele foi para o PP e agora, se não me falha a memória, ele continua no PP. São os partidos que o Blairo Maggi pertenceu. Então, só para fazer uma retificação aqui, Lorenberg, provavelmente não, está com a razão. Quando eu falei socialista, eu me referi então ao PPS. Eu quis me referir ao PPS, que é o Partido Popular. Que depois virou PPS. Não, o Partido Comunista do Brasil. Que virou. Uma cisão danada e foi dividido. O PCB. E aí criou o PPS. Então foi aí que eu fiz a confusão. Mas aí eu quis dizer socialista de PPS, e não PSB. Só fazer essa retificação aqui, que esse rapaz, professor, mais uma vez, na mosca, ele me corrigiu. Por favor. E
José Medeiros também ficou 16 anos no PPS. Mas não é o partido, amigos. Vamos agora para o segundo ponto que ele chamou a atenção. Veja, os políticos, de uma forma geral, solidarizam com relação ao ex-presidente preso. E ele está certo, amigos. Ele está certo. Nós estamos quase no finalzinho de 2025, véspera de uma eleição para 2026. As pessoas não querem perder o discurso. E para não perder o discurso, eles não querem perder também a sua bolha eleitoral. Então, o ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura está corretíssimo. Ele não agrediu ninguém. Ele falou o que é. Ele trouxe uma leitura real do que está acontecendo. Muitas pessoas vão no vácuo. É o chamado oportunismo político. Muito simples. A maioria. Muito simples. A maioria está indo no vácuo aí dessa questão toda aí. Agora que estão... Aliás, o Centrão está em polvorosa, que nem pinto no lixo, né? Até o Tarcísio, que a gente tinha até... Está ali, né? Meio que em cima do muro, né? Eu estava vendo também, Lorenberg, não vou deixar você no vácuo sem comentar, vou comentar rapidão, porque nós já temos um entrevistado aqui. Vou dar uma minha opinião aqui, porque eu estou em polvorosa de boquiaberto, porque eu estava vendo Lula, presidente Lula, dizendo que o Brasil ontem deu esses dias agora, por conta da prisão do Bolsonaro e outros militares aí, um banho de democracia, o show de democracia, coisa do tipo. E aí aonde que o Lula está falando show de democracia? Onde que ele viu show de democracia nisso tudo? Nós divergimos aqui, Lorenberg e eu, a gente diverge sempre por conta dessas opiniões nossas que não são, obviamente não são as mesmas, óbvio porque a gente diverge. Mas o Lula, ele dizer isso hoje é para cair o queixo, não é? Logo Lula, que quando preso por mais de 500 dias, foi preso com base no Código Penal, por roubo, por corrupção, não é? Ele não foi inocentado, ele foi descondenado. E foi pelo Código Penal, agora está vendo aí. Aí quando ele fala democracia com base nisso, que a gente viu aí, advogado não tinha acesso aos autos, devido ao processo legal comprometido de cabo a rabo. Essa prisão domiciliar que ele estava tendo lá, já era ilegal também, no complemento de uma ilegalidade absurda. Por quê? O próprio PGR não o havia incluído, não o havia denunciado, mas, por sua conta e risco, o glorioso Supremo Master o deixou em prisão domiciliar. Eu só estou refutando aqui e dando a minha opinião, já que o programa se chama Opinião, que eu não sei aonde que o Lula, que foi condenado com base no Código Penal, ele viu um show, um banho de democracia. É lógico, estava sorrindo, né, de uma orelha a outra, por conta de que os inimigos maiores dele foram presos. Eu queria que você fizesse um comentário de uns 2 minutos também. Não, Paulo, só um detalhe que a gente precisa ouvir e prestar muita atenção. Veja, nós tivemos muito recentemente, eu falo muito recentemente, tem mais de 20 anos, né? Eita. A ditadura militar. Eu chamo sempre ditadura burocrático-militar. Porque não foi só os militares que alimentou a ditadura. Ok, amigos? Esse é um ponto que deve ser levado sempre em consideração. E isso não é novo, não. O Brasil, o país e a população brasileira passou por 2 ditaduras grandes. O Estado Novo, lá de 1937 a 1945, o Estado Novo, ditadura, e de 1964 teve um golpe de Estado. Foi lá e tirou o presidente eleito, que na época era vice-presidente eleito, naquela época elegia-se presidente e o vice-presidente separadamente. O Jânio Quadros foi eleito presidente e o Jango eleito vice-presidente, em chapas diferentes. O Jango renuncia-se o mandato e quem estava no poder era o Jango, João Goulart.
e ele é destituído do poder. Golpe de Estado, tirou o presidente legitimamente eleito. E nós ficamos durante todo esse período em uma forte ditadura, com prisões, com assassinatos, com um monte de coisas. Eu não vou repetir aqui as coisas da ditadura, porque cada vez que eu olho o retrato da ditadura, mais chateado eu fico. Esse é um ponto. Infelizmente, o Brasil e o seu povo não soube fazer aquilo que deveria ser feito. Aceitou uma anistia em 1979, uma anistia que perdoa todo mundo. Anistia o que é? Perdão. Anula todos os crimes, tanto de A quanto de B, anula tudo. 1979 foi o grande erro que o Brasil teve, porque deveria fazer os mesmos julgamentos que a Argentina tentou fazer, que o Chile fez de bem, mas muito bem, tanto que Pinochet foi preso, aí, apesar da sua idade, eu estou me referindo lá ao Chile. Então isso precisa ser muito claro, amigos. É exatamente aí, nós estamos, é como se nós tivéssemos voltado ao passado e dizendo o seguinte, olha, não haverá mais tentativa de golpe. E para fechar, a Lei 14.197, sobretudo o artigo 359L, 359M, que foram anexados ao Código Penal. Ok, amigos? Começa os dois artigos, a redação. Tentar. Não está falando do golpe pronto. Tentar. É bom a gente lembrar também sobre isso. Ok, olha só. Deixa eu ver aqui meu tempo, para eu conduzir aqui. Eu vou pedir aqui o nosso glorioso convidado, que veio para falar de direito bancário e direito consumidor. Aí veio o Paulo Coelho e o Lorenberg garra falar de política, né, porque foi provocado aqui. Tinha um negócio do Blairo Maggi, aí já veio o assunto do momento, que é isso, nós fala aqui. E o rapaz que é advogado, eu não vou cometer a indelicadeza de não perguntar para ele se ele tem alguma coisa a opinar sobre isso. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, diria já Raul Seixas, né? Às vezes velha opinião formada sobre tudo. Mas eu vou fazer, não me chame de indelicado, doutor Diogo, uma perguntinha básica diante do que nós conversamos aqui. Sem querer comprometer, não é? Mas eu queria só que você respondesse o seguinte. Você como advogado, aquilo que eu falei aqui de acesso aos autos e do devido processo, cumprimento do devido processo legal, isso foi contemplado nesse processo que até uma criança de 5 anos sabe que acabou acontecendo, na sua opinião? Também 2 minutinhos para eu ir para o intervalo comercial. Segura aí, tá? 2 minutinhos só, já vou para o intervalo. Paulo, é uma questão bem polêmica, né? Mas assim, parece, né? Aqueles que atuaram frentemente com o STF tiveram ali caçado alguns direitos. Acesso aos autos, sustentações orais. Isso aí foram questões que foram publicizadas aí, né? E está na mídia, é de notório saber. Então, quer dizer, do momento que um processo penal, e ó que eu não sou um atuante no processo penal, ele tem o comprometimento da defesa no livre acesso aos autos de todas as provas que foram carreadas, áudios que não foram liberados, né? Eu acho que ali há um vício, e no momento que há um vício num processo penal, ele tem que ser anulado, né? Essa é a minha opinião no programa Opinião. Né? Então, se ali há ilegalidades, não tem como se sustentar e chegar até uma sentença. E hoje eu acabei de ver, só para estender mais um pouco, parece que também foi cassado um direito de recurso, né? Da qual, segundo o relator do processo, diz que já não cabe mais. Mas se há a legislação que reza sobre o direito recursal, não é o relator, né, querer sobressair sobre a lei. Os embargos infringentes, né? Mas depois que é o transitado julgado, parece que não há mais o... Não, mas ainda não foi transitado e julgado. Então, parece que, ao meu ver, e aí eu falo como um espectador, como um leigo no assunto, porque não fui analisar os autos, e aí nossos telespectadores podem dar maior opinião. Se há o prazo para os embargos infringentes
e esse direito é cassado, você está tirando o duplo grau de jurisdição e cerceando o direito de defesa. Ok. Beleza. Parece que tem agora um negócio de revisão criminal que vai fazer com que a defesa recorra internacionalmente. Aí sim que eles vão poder acessar aí os organismos internacionais para fazer o recurso aí. Os recursos que cabem no que diz respeito à questão internacional. Vou ali para um breve intervalo comercial, coisa muito rápida. Lorenberg, eu, doutor Diogo e você, a gente volta em 1 minuto e meio, um instante só. Oi, gente, estamos de volta aqui. Eu estava falando aqui com o Lorenberg no intervalo que eu lembrei onde que eu fiz a confusão, que ele, de forma muito certeira, me corrigiu. Eu falei do Blairo Maggi, o glorioso Blairo Borges Maggi, ex-governador. Quando eu falei que ele tinha sido socialista, sim, partido socialista, mas não era o PSB, como eu disse, burro. Eu tinha dito PSB, mas o Lorenberg queria me xingar, mas não xingou. Sutilmente ele falou assim, não, foi PPS. E aí eu confundi, porque quem tinha sido filiado ao PSB, B de bola, foi o Mauro Mendes, né? Que foi eleito pela primeira vez prefeito de Cuiabá. Pelo PSB. Está explicado, então. Eu vou voltar aqui com o nosso... Nós estamos entrevistando hoje aqui, muita honra, que o nosso glorioso Diogo Oliveira, advogado. O Diogo, aliás, doutor Diogo, tem um escritório bem aqui perto, que é lá no edifício... Qual é o nome do edifício ali? Eldorado Rio. Eldorado Rio. Ele e a esposa dele, doutora... Qual é o nome dela? Tamires. A gloriosa Tamires também, sabe tudo de direito do consumidor, de direito bancário. Então, ali na... Qual que é o nome daquela rua ali? Rua I. Rua I. Isso, na frente do Master, Colégio Master. Antigo Colégio Master, né? Não, é o Master. É ali ainda? É. Colégio Master? É enorme, né? Então, tá lá, direito esses que nós estamos... O consumidor, o bancário, não é? E outras coisas. Aí lá que ele resolve. A família Oliveira... Ela é Oliveira também, não? Não. Ela não pegou o Oliveira. Ah, então tá. Então, mas ele e a gloriosa esposa estão lá. Qual que é o nome lá? É Diogo... Nem que é o nome lá? É Oliveira Associados? Cruz Advogados. Oliveira Cruz Advogados. Vou pedir para o meu professor Lorenberg abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Por favor, professor. Eu gostaria muito de uma outra reflexão sua. Se não me falha a memória, e por favor me corrija sempre, o Código de Defesa do Consumidor é de setembro de 1990. Portanto, nós temos aí 35 anos de existência do Código. E aí vem meu pedido. Na sua opinião, com todo o seu conhecimento sobre o Código, com todo o seu conhecimento sobre o direito do consumidor, esse Código ainda é atual ou ele ainda falta alguma coisa para poder fazer aqui um remendo ali, um remendo acolá, uma melhoria nesse Código? Ô Lorenberg, boa pergunta. Eu até disse hoje num programa mais cedo que nós não falta legislação no Brasil, nós precisamos de aprimorar a legislação. E o Código de Defesa do Consumidor, ele com certeza, ele teve uma atualização recente, né, principalmente contra questões bancárias, onde se implantou o artigo 54, que lá vai falar do superendividamento e das diretrizes de você resgatar ou pegar crédito, né, onde o banco tem que ter transparência, ter um contrato ostensivo claro, com letras mais garrafais, porque toda vez que nós vamos fechar contratos, né, poucas pessoas lê, porque são cláusulas pequenas, muitas cláusulas, e aí aquilo ali causa uma certa confusão no consumidor, que praticamente não lê a situação, e quando se vê lá na frente, está dentro de uma armadilha bancária. Inclusive, eu quero, após responder a sua pergunta, quero falar sobre uma legislação que acabaram de publicar recentemente, Paulo, mas vou deixar para o próximo, mas respondendo tem que ser aprimorada, porque hoje nós temos o quê? Uma evolução tecnológica,
e precisa abranger essas questões. Nós já temos aí uma legislação que fala sobre a proteção de dados, mas nós precisamos aprimorar. Hoje, a lei de proteção de dados ela é pouco utilizada para sanções de empresas e instituições bancárias, né? E por que as fraudes estão crescentes, né? Acha uma ferramenta para bloquear uma fraude, os fraudadores vão lá e arrumam outra forma de fraudar novamente. Por quê? A legislação ela não está acompanhando a mesma velocidade do que os falsários. Então, nós precisamos aprimorar. Essa questão da proteção de dados, ela precisa ser aplicada de forma mais forte junto às instituições bancárias e junto às empresas, principalmente quando tem vazamentos. Porque como é que essas pessoas estão tendo esses acessos para fazer fraudes, né? E eu trago aqui uma questão e chama, nesse momento, a atenção da OAB novamente, né? O Judiciário agora acabou de implantar um sistema de segurança no Judiciário do PJE, que é o ingresso no PJE em 2 fatores, muito bom, mas precisamos ter diligência, entendeu? Porque olha o tanto de fraude que estava aí com questões de falso advogado. Eu tive clientes que caíram nessas situações e perderam dinheiro. E aí, processam quem? Por favor, não processa o advogado, nós não temos culpa, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele precisa se aprimorar sim, entendeu? E acompanhar a evolução tecnológica e, claro, cultural, social, que toda a comunidade, toda uma sociedade possui. Ok. Você fala rapidão aí da legislação, senão vai ficar sem tempo de falar sobre ela. Deixa eu falar Se você puder falar bem rapidão sobre ela, para a gente ainda falar da Black Friday aqui, porque ele falou aqui, senão, Paulo, ele falou, você não deixou ele falar. É que o programa vai caminhando para o final, né, e a gente precisa de... Eu vou falar sobre a Black Friday enquanto eu pesquiso, porque eu esqueci o Então, nome dela. tem uma pergunta aqui, então, enquanto você pesquisa, Vamos aí lá. a Luzimari do Bela Vista está dizendo o seguinte, que eu faço, que tipo de cuidado que eu preciso ter, né, porque a Black Friday é sexta-feira agora, também conhecido como depois de amanhã, para que eu não caia no conto do vigário, que é aquela história da metade do dobro, né? Ou quando o cara recua, né, coloca um preço altíssimo, aí depois, quando chega na véspera, ele baixa pela metade. Mas o que fazer, que ela está perguntando aqui, como ela tira a dúvida? A Luzimar está perguntando. Luzimar, tudo bom? Boa noite. Primeiramente, cautela na hora que você vai comprar pelo site ou vai comprar pela loja física, analisar o produto, né? Porque quando você compra na loja física, e aí é bom ressaltar ao consumidor, a não ser que a loja tenha um programa de troca, você não tem direito à troca quando você faz compra física. Mas quando você faz compra digital, sim. Você, né, analisa se o site é seguro, né, verifique se tem o cadeadinho lá. É um dos requisitos para que o site ele tenha ali uma certa segurança. E aí, ao realizar a compra, antes de concluí-la, analisa os beneficiários, conta de quem você está pagando. Nunca pague em link que é enviado por SMS ou enviou pelo WhatsApp. Sempre opte por pagar pela plataforma do site e da empresa e constate se é seguro, quem é o beneficiário, se o beneficiário daquela compra é a pessoa que você está comprando, entendeu? Para que você não caia aí num golpe e caia numa Black Fraud aí. A Rita de Cássia, do Jardim Universitário, também está perguntando assim se ela pode comprar ela perguntando aqui por conta, ela falou o nome da empresa, vou até repetir o nome da empresa, né, que é o Mercado Livre. Comprar pelo Mercado Livre, aí eu já acrescento outras, Shopee, etc. É seguro? Como que eu devo fazer para que tenha um amigo? Ela está dizendo que tem um amigo que comprou e comprou tem 3 meses e o produto não chegou. Então, é Rita, né, Paulo? É, Rita de Cássia. Rita de Cássia, boa noite. Essas empresas hoje, elas possuem uma certa segurança e o bom na compra dessas marketplaces, que é o seguinte, elas só pagam o vendedor quando o consumidor ela recebe o produto, muitas das vezes. Raramente você vai ver um Mercado Livre já pagar o vendedor ali antes de saber que o consumidor recebeu o seu produto. São sites seguros, mas sempre é bom retocar a questão da atenção,
né, do site, porque hoje os falsários, o que eles fazem? Eles pegam a URL de um Shopee, de um Mercado Livre, eles Sim. acrescentam mais um código ali, e quando você vê, você está dentro de uma plataforma que parece ser o Mercado Livre, ou a Shopee, ou qualquer outro site, e quando na verdade não é. E tem um deepfake também, muitas vezes tem a pessoa lá, um famoso, um Nuremberg lá com essa barba branca dele lá, falando bem de um produto, uma mercadoria, e não é. E aí é tudo mentira, é tudo fake, e aí você tem que tomar cuidado também. Muita atenção. Antes de você falar dessa questão da legislação, tem 3 minutos aqui para encerrar o programa, rapaz. Vamos lá. Eu queria que desse uma pincelada, a gente falou aqui da fraude do INSS, o que nós temos, porque os velhinhos às vezes eles ficam muito inseguros, ainda mais com essas questões de fraude aí, o que eles podem fazer num momento tão delicado como este? Os velhinhos que eu falo são os pensionistas também, não só velhinhos, né? Então, Paulo, já houve uma movimentação do próprio INSS, né, expondo que vai fazer a devolução desses valores de forma ali gradual para cada beneficiário ou aposentado que foi lesado. Só que uma coisa que eu suscito, e aí até agora ninguém se prontificou, e as ações judiciais? O cara vai estar proibido de ingressar com uma ação judicial? Vai ter uma coisa julgada ali? Porque e o dano moral sofrido por esses aposentados? Né? São, querendo ou não, pessoas que recebem um salário mínimo, um pouco mais, qualquer valor retirado da sua folha de pagamento é substancial para a sua subsistência. Né? E aí, como é que fica isso? Até o momento a gente está vendo os governantes e a mídia falando de uma certa devolução que até agora não chegou no bolso de ninguém. Né? Não apareceu ainda. E ninguém está falando de uma reparação moral, porque houve uma falha na prestação de serviço, uma apropriação indébita de valores. Perfeito. Né? Agora fala rapidão na legislação aí, só para Lei gente... 15.252, gravem aí, consumerista. Lei 15.562. 15.252 de 2025. Prestem atenção nessa legislação. É uma legislação que veio... Né, e a gente ia até falar um pouco aqui sobre as legislações lançadas ao consumidor no sentido de favorecer ao consumidor de acesso ao crédito, juros mais baratos, mas sempre com alguma artimanha ali atrás que lá na frente vai prejudicar o consumidor. E uma das gravantes dessa legislação consumerista que nos assiste aí é poder fazer contrato da qual o bloqueio de valores possa ser feito de forma extrajudicial, ou seja, explicando de forma mais clara. Nuremberg fez um financiamento no Banco X e o Banco X está colocando aqui que se ele não pagar o crédito aqui no Banco X, o Banco X pode bloquear o valor dele no outro Banco X sem precisar do judiciário, sem contraditório, sem ampla defesa, sem devido processo legal. Vamos prestar atenção nessa legislação e nos contratos novos. Aí, Nuremberg, eu não sabia disso. Ele dá uma informação bombástica dessa que você abriu conta num banco e tem um outro banco e você não... Brincadeira. Nós podemos voltar e falar mais sobre isso. Vamos voltar, é bom. Obrigado de verdade por ter vindo aqui, viu? Nosso querido Diogo Oliveira, da Oliveira Cruz Advogados. Isso. Aqui pertinho, aqui na rua I. Um abraço para sua esposa também, que é o nome dela que eu esqueci. Tamires. Tamires, brigadão também, viu, Tamires? Abraço para o Diego, que está ali, Diego Mendes. Nunes. Abraço, deu uma força para a gente também aqui. Obrigado, e esse espaço segue a postos para bem informar. Ô Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição, eu adoro falar sobre direito. Fiquei gratíssimo em conhecer um pouco da história. Eu gosto de história e política, mas estou à disposição no que precisar para falar sobre direito, nós estamos aí. Aqui sabe tudo de política, esse rapaz aqui é enciclopédia aqui, por isso nós estamos no ar há quase 6 anos. Nuremberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Amanhã estaremos entrevistando aqui o secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, o Clebson Gomes, às 19h30. Tem muita novidade, preparação para o final do ano, Natal de luz, sem luz, tudo que você imaginar de preparação, solidariedade, ajuda às pessoas que realmente precisam. O Clebson Gomes amanhã, às 7h30 da noite, ao vivo aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.